Sejam todos muito bem-vindos. Esse é mais um episódio do nosso BNcast, o podcast do Indicium. E hoje eu tô com 3 pessoas muito especiais aqui do nosso grupo, começando pela Meire, minha amiga, advogada. Meire, por favor, se apresenta pra gente, o que você faz, fala um pouquinho. Olá, prazer estar aqui. Eu sou Meirelle Ribeiro, sou advogada, especialista em direito empresarial com foco em marcas e patentes. Muito bacana. E na frente da Meire, nossa Ana, dona da boutique mais linda de Santos. Se apresenta, Ana. Quem é você de bolsa? Quem é a Ana? Oi, eu sou a Ana Irussa, da Você de Bolsa, boutique feminina. Eu trabalho com looks corporativos e casuais. Muito bem, vocês estão muito contidos nas palavras. Tá tudo decorado, né? Agora, tá tudo demais. Não foi, né, Renato? Não foi. E ao seu lado, seu esposo. A gente propositalmente fez um podcast romântico hoje. Renato Irussa. Se apresenta, Renato. Bem, sou o Renato Irussa, né? Advogado na área do direito do trabalho, voltado aí ao empresário. Isso aí. Eu não vou fazer aquilo que o Thiago faz em toda a nossa reunião, né? Não, você ele tem fica gritando. Falando em marcas e patentes, né? A gente já tem uma marca registrada aqui do Renato, né? Sim, sim. Eu dou uma comissão para ele. Toda semana? Reunião. Toda semana, para ele ficar gritando. Sensacional. Gente, obrigada pela presença de vocês. A gente vai começar aqui um bate-papo muito bacana para entender um pouquinho mais dos negócios de cada um, né? E para quem está assistindo a gente também possa entender, o BNI é uma reunião que acontece semanalmente às quartas-feiras, onde nós empresários nos reunimos e cada um troca ali, faz o seu networking, troca experiências, apresenta a sua empresa de forma rápida, e o podcast é a oportunidade que a gente tem de se aprofundar um pouco mais na especialização de cada um. E aí do meu lado tem uma pessoa que faz algo que eu tenho uma curiosidade tremenda, né, para saber um pouco mais. A gente já fez 1 a 1, mas acho que é bacana também falar. Marcas e patentes, Meire. Por que as pessoas não valorizam, não têm noção da seriedade que é, a importância que tem registrar a sua marca, a sua patente? E uma outra coisa também, uma curiosidade minha. Qual que é a diferença de marca e patente? Bom, vamos lá, eu vou começar pela diferença, né? É muito comum a pessoa falar assim, eu quero patentear a minha marca, e nesse momento morre uma fada. Porque são coisas absolutamente diferentes. Mas como todo mundo usa a expressão marcas e patentes, é muito comum essa confusão. Mas são 2 serviços distintos. O registro da marca é a proteção do nome e a identidade visual da empresa. Então, Você de Bolsa Moda Feminina. Eu vou registrar esse nome e vou registrar o logotipo dela. Isso é um registro de marca, é aquela expressão que identifica um produto ou serviço. Já a patente é a proteção que o NPI confere a criações. É sempre um objeto, então eu faço a patente de uma mesa, de uma caneta, de uma inovação. A patente é sempre de produto. Então, marca é o nome e a logomarca, Isso. como o próprio nome já diz. Exatamente. E a patente é tudo que é tangível. Tudo que é tangível. Puxa, muito bacana. E você sabia que ela é especialista em moda? Não sabia, eu fiquei sabendo agora. Nos bastidores, né? É um assunto bem interessante, Muito. que eu já tenho essa curiosidade, né? Outro dia, passando no Instagram, eu vi que tinha moda... Comissão do Direito da Moda. Comissão do Direito da Moda. Muito eu fiquei bem curiosa legal. para entender o que é. É um nicho muito específico, né, Meire? Sim, e diferente do que as pessoas imaginam quando ouvem falar de moda, e foi no direito da moda que eu encontrei as marcas e patentes. O que acontece? O direito da moda, ele não olha pro look do dia, porque você olha, a comissão é majoritariamente feminina, e olha e fala, elas vão lá para ver como a advogada vai pro fórum. E não é isso. O direito da moda, ele é uma cadeia que estuda tudo o que envolve a moda, e moda não é só roupa, moda também é criação de objetos, por exemplo, e ele vai desde da criação do insumo. Então vamos pensar numa roupa, desde o plantio do algodão, que faz o tecido, que vai para a indústria, que vai para a loja, que tem o funcionário, que faz o marketing, tem a marca, chega no consumidor final e tem o direito do consumidor. Tudo isso é trabalhado dentro do direito da moda. É interessante ela falar isso, porque tem, agora que está muito em alta, o Diabo Veste Prada. Sim, mas exatamente. no Diabo Veste Prada 1, a Miranda, ela fala sobre isso. Né? Porque não é só... O look é a última coisa, né, da cadeia, assim. É o que vai pra rua. Mas até chegar ali, né, tem os estilistas, tem as pessoas, as fábricas de tecido, tem todo um trabalho que precisa de registro. E uma consciência social também, né? A gente tem o tecido hoje, ele traz... a fabricação traz uma poluição grande, então hoje as empresas estão se preocupando muito mais com isso. Uma das empresas mais poluentes são as fábricas de tecido, né? E também trabalho escravo, né? Também trabalho
escrava, a gente ficou sabendo a doutora de um Melier caso, sabe sim. disso, né? Sim, muito. Que até a questão de muitos bolivianos em São Paulo, né? Daquelas grifes. A gente tem grandes marcas vinculadas, sim, né? Sim. Caramba, Creio muito... que da doutora Melier, o direito da moda também se encaixa um pouco aí. Tem todos os contratos. Tem tanto o contrato lá da produção agrária, quanto os contratos de trabalho, os contratos de licenciamento, os contratos de compra e venda entre empresas, porque tudo isso, como são contratos muito específicos e em grande volume, então os profissionais eles se direcionam para ser especialista naquele contrato. Então, o profissional do direito da moda de relação de trabalho, ele vai muito além daquela relação cotidiana. Ele vai no trabalho análogo à escravidão, nas condições de trabalho, porque muitas vezes esse trabalho, por que uma roupa famosa custa 12 mil e a roupa do fast fashion custa 50? Porque, em tese, dentro da norma, aquela profissional costureira, ela ganha por costura. Então, a costura de uma marca famosa é R$50, a da fast fashion é 2. Mas, na realidade, o que acontece, ela ganha 2 por qualquer um, e aí tem toda a questão social envolvida. Caramba, né? E se a gente pegar o gancho aqui com o trabalhista, né, Renato? Isso. Hoje a gente estava falando um pouquinho antes sobre como também esse universo mudou, né? Antes a gente via um apelo muito grande em prol, isso eu acho que é muito interessante para a gente que tem empresa, e acredito que todos lá no Beni têm uma consciência grande com relação às questões trabalhistas, mas o universo trabalhista também mudou bastante, né? O que você percebe de uns tempos para cá? Existe hoje antigamente a gente conhecia muito, falava-se muito sobre o empregado sempre ganhar uma ação. Isso está muito diferente hoje em dia, né? Sim, na verdade teve a reforma trabalhista a partir de 2017, teve algumas mudanças muito significativas. E a questão dos empresários, em razão da Justiça do Trabalho, sempre ter aquele passivo trabalhista que são os piores, que pode até quebrar uma empresa, eles começaram a ter uma consciência de trabalhar de forma preventiva, que é o quê? Você tem um controle de jornada correto, saber empregar, registrar a pessoa que está trabalhando. Então, se você está corretamente, hoje a Justiça do Trabalho, ela de qualquer maneira, ela é imparcial. Né? Então, hoje não tem mais aquela questão, o funcionário entra na justiça contra o empregador e o empregador vai perder. Não, se você está correto, o juiz vai dar a seu favor. Isso eu garanto, porque hoje os empresários estão trabalhando mais de forma preventiva. E isso correto é fatos e dados, né? Sim, não é juízo de valor. Exatamente. Tem que ter. E hoje a gente tem um movimento muito positivo para isso, né? Sim, com a vinda dos aplicativos, WhatsApp. Tem o WhatsApp, Instagram. Hoje tem muita informação. Hoje é fácil, né? E ainda tem o IA ainda. Sim. Então, hoje, o empresário tomar pau, a forma clara na Justiça do Trabalho, só se ele for muito incompetente hoje. Mas você pode dar algumas dicas para a gente de como mitigar risco? Sim. Eu acho que a melhor coisa é a prevenção. Ele contratar um advogado de sua confiança para prestar uma assessoria e ver as formas de contrato que ele faz. Tem diversos contratos, tem contrato intermitente, tem contrato de trabalho temporário. Só que é importante ter alguém técnico para poder prestar essa assessoria e ele ter um maior respaldo para não ter nenhum litígio lá na frente com relação à questão trabalhista. E a Irussa hoje ela trabalha tanto no preventivo... Isso, quanto como no contencioso. No contencioso. Quando já vem a ação. O que é esse contencioso? Que eu acho linda essa palavra, mas explica pra gente. Na verdade, tem muitas empresas que nunca tiveram nenhum passivo trabalhista numa questão, uma ação trabalhista. Ok. Chegou lá para ele não sabe como agir. Então, o empresário ele tem que manter a calma. Até porque, quando chega uma intimação trabalhista, não é de imediato. Ela tem uma data, ser marcada de audiência... A defesa tem que ser apresentada até a data da audiência. Então, assim, ele manter a calma e procurar um profissional para orientar. Então, essa seria a forma contenciosa, que é o quê? Houve a ação trabalhista, chegou na sua empresa e você tem que procurar um especialista na área para poder fazer a defesa técnica para você ter sucesso lá no judiciário, né? Então, é só manter a calma. Isso, manter a calma. E contratar um bom advogado. Sim, muito recomendo. Bom. E aí, uma curiosidade, né? Que a gente comentou no começo do podcast. Aqui a gente tem um casal. Sim. A gente já teve alguns, né? No indício, quem que entrou primeiro?
De casal? Não. Qual dos dois? Gente, foi ele. Fui eu. Ele que te trouxe? Eu puxei ela. É, Eu não ele Foi consigo- meu padrinho. É que, na verdade, eu não consigo viver sem ela. Eu Falei, ia "Pô, chegar nesse ponto. todo dia, 7 horas da manhã, chegar e minha mulher não está do Não meu lado, tomar um pode, café comigo não e tal. Então eu fiquei um ano, né? Foi. Foi no ano seguinte que você ficou, né? Eu puxei ela pro indício. E E ela daí? tá gostando. E ela saiu na frente de mim, viu? Ela é maravilhosa. A Merielle é testemunha disso, porque quando eu entrei, você era minha Eu era vice-presidente, eu acho. VP, né? E Isso. aí eu lembro que as nossas reuniões são sempre às quartas, e aí a quarta que eu deveria começar era a quarta-feira de cinzas. É porque foi bem no carnaval. Bem no carnaval. Então, não teve, né, reunião. E aí, só que eu fiquei curiosa. Eu falei, gente, porque eu tava ansiosa, Sim. né? Você nunca tinha ido antes Tinha ido ver uma vez só. Aham. Foi Mas ver a minha gente, como apresentação. membro, é Naquela época era diferente. 7 minutos. Olha. E como membro é diferente, né? Sim. E aí eu falei, gente, como é que é? E aí eu comecei a estudar tudo. Aí tem aquelas coisas que a gente precisa ver, que tem 1 a 1. A metodologia, né? O PSM. que a gente fala. E aí eu estudei tudo. E aí eu fui perguntar alguma Eu coisa. cheguei na reunião de boas-vindas, ela já tinha Já feito sabia tudo. tudo. Ela falou assim, mas tu já fez? Não sei o que. Eu falei, já. Mas tu já tudo? Eu falei, é. Aí ela, nossa, ganhou do seu marido, que ele demorou uns 3 meses pra fazer isso. Eu puxei- Mas é mulher, né? A gente a aqui gente essa é uma vai mesa se que adaptando, eu acho que entendeu? você aqui tá em minoria. É. Então você há de convir que isso é É mulher. que mulher, na verdade, vocês mulheres são mais competentes que os homens. Muito pra mais. isso. Sem dúvidas. Muito mais. Vocês sabem seguir a metodologia. O homem é mais... Vai levando com a barriga, né? E Óbvio. quanto tempo de BNI, Renato? Vou para 3 anos. Então você para 2. E a Ana, ela traz algumas apresentações, eu acho incrível quando você faz. Você consegue em 25 segundos fazer um desfile de moda com 3 ou 4 pessoas ali expondo bolsa, expondo um look bacana. Eu sou cliente da Você de Bolsa, né? Como é que surgiu a ideia? Você já trabalha com moda há quanto tempo? Da onde vem esse nome? Conta pra gente. Bom, eu venho do mercado corporativo, né? Trabalhei 10 anos com comércio exterior. E aí eu tive burnout, né? E Clássico, né? É um assunto que está super em alta, né? Sobre a saúde, né? Mental e ocupacional, né? E eu tive esse burnout há 18 anos atrás. Quando ninguém sabia o que era um burnout. Ninguém nem sabia né? o que era e nem era tido como doença ocupacional, né? Sim, agora virou. Hoje até tem afastamento. Inclusive, o ano aposenta, passado, né, o com maior doença número de ocupacional. afastamento pelo INSS é de doenças mentais, né? Psiquiátricas, né? Caramba. E uma dessas é o burnout também, né? E aí, depois disso, eu tomei uma decisão de sair de tudo, ficar em casa, dar um tempo. Eu tinha meu filho pequeno, eu queria ter uma nova gestação. E aí, tive essa nova gestação, fiquei 4 anos em casa. E aí, eu comecei a ter aquela necessidade de fazer algo a mais, né? De trabalhar. E aí eu fiz um curso, comecei a fazer vários cursos na internet, porque eu cuidava das crianças e quando eles iam dormir eu ia para a internet tentar fazer curso. E aí fiz alguns cursos do Sebrae. Eu sou super fã do Sebrae, o Sebrae me ajudou sensacional. muito. O trabalho do Sebrae o trabalho é incrível. deles é incrível. E aí estudei alguns mercados e me encontrei, né, nesse mercado da moda. E que não é só porque é roupa, é bolsa, mas eu achei bem interessante. E é um mercado que ele é grande, né? Ele tem oportunidade para todo mundo em vários setores. E aí veio essa coisa de, eu falei assim, não, eu quero trabalhar com isso. No início era só bolsas, né? Por isso que é Você de Bolsa. E eu queria algo que ficasse marcado, né? Eu não queria um nome comum. E eu achava que, assim, Você de Bolsa era uma coisa empoderada, sabe? E deixava bem claro o que era a marca. Que a bolsa Eu é para todo mundo, ajudei né? a inventar o nome também. Não, Tinha 2 opções, eu dou né? as opções. Aí eu Ele finge que é o quê, pergunto, e aí eu vejo se realmente, né? Mas eu pergunto para achar que está Só para ele achar que está participando. Não, ele, meus filhos, hoje, sempre quando eu quero fazer alguma coisa diferente, eu pergunto para eles antes, né? E aí criou-se a marca, né? Você de Bolsa, começou com bolsa.
E hoje nós trabalhamos com looks corporativos, que depois de um tempo fui colocando outros segmentos, né? Que aí entrou sapato também, carteiras. Lá a loja tem 13 anos, né? Estou há 13 anos no mercado. E lá atrás a gente usava tudo combinandinho, né? Então era o sapato que combinava com a bolsa, que combinava com o cinto, com a carteira. Depois disso foi desconstruindo, né? E a moda sempre muda, mas na verdade não é totalmente, né? Eu falo que são ciclos, né? Então, assim, de 10 em 10 anos, muita coisa volta, repaginada, mas volta. E hoje, né, a gente vê tantos looks, principalmente pra gente que é mulher, tem essa coisa do escarpão alto, sapato. Não, tem looks lindos de terno com tênis, ou um look mais esportivo em cima, com um escarpão embaixo. Eu acho que depois da... Gravata também, né? E agora a gravata, gravata, né? Você tava com um look lindo quando foi assistir o Diabo Veste Prada 2. Lindo o seu look. E assim, acho que depois da pandemia, eu acho que essa coisa do esportivo, do comfort, veio muito forte. Né? Então, a gente conseguiu introduzir os tênis, os sapatos mais casuais, junto com a alfaiataria. E antes tinha muito um preconceito de tecidos. Eu só uso seda com seda, calça social com blusa social. E depois da pandemia veio essa parte comfort. Então, você consegue tanto usar um tênis com uma calça, alfaiataria e uma t-shirt, né? Então, e fica super chique, super elegante. Que legal. É bem legal isso. E aí eu queria saber, você é a única você de bolsa no Instagram? Acho que sim. Acho que você precisa de uma consultoria para saber disso. No INPI porque eu já pesquisei. Olha que eu já fiz uma consulta com a doutora Merielle. Legal. E a gente tá vendo, tá estudando essa questão de marca. Sim. E tudo. O Instagram, ele traz muito, né, essa coisa do nome vinculado à marca, mas se também não está registrado... Um dos maiores riscos e um dos maiores argumentos que eu recebo quando a pessoa recebe a cartinha de quem registrou e perdeu mas a marca é minha há 20 anos, meu Instagram tem 80 mil seguidores, eu uso desde 2010. Eu falo, eu sei, mas você perdeu. Porque é muito comum a pessoa falar assim, não, mas eu abri a minha empresa em 1980. Ok, você existe para a Receita Federal. Mas pensando em registro de marca, a marca só existe quando registrada no INPI. Então, não importa se você tem 2 meses, 5 anos, 50 anos. Quem registrar a marca, salvo em casos de fraude devidamente comprovados, é o dono. Então, você pode construir uma marca, estar há 13 anos no mercado, uma marca consolidada, registrada com site, marketing, CNPJ, tudo certinho. Se você não tem um registro no INPI, a marca não é sua e você pode sim perder por aquele que registra. E tanto o novo empresário, né, aquele que está abrindo a empresa agora... quanto o empresário já antigo, né? O que acontece, por exemplo, se eu descubro hoje que existe uma Mundo 2 há 1 ano que tem lá a sua marca registrada? Se existe a Mundo 2 com a marca registrada, eu já te aconselho a repensar na mudança, porque ele, sabendo que você existe, pode te obrigar a tirar o nome, porque o nome é dele. Então, existem 2 caminhos. A pessoa que registra, se ela de fato usa aquele nome é empresarial dela, ela vai dizer que você está concorrendo de forma desleal, e isso é um crime contra a propriedade intelectual. E isso sendo ou não sendo o mesmo ramo de atividade? Não, precisa ser o mesmo ramo de atividade, porque o registro no INPI, ele é por categorias. E por isso que eu sempre alerto. Porque você pode, eu sempre digo isso, você pode fazer o seu registro sozinho na internet. Mas será que o registro que você foi lá e preencheu tá dentro da categoria certa? Porque você pode ter preenchido numa coisa que você acha e não é o que te atende. E aí tá protegido num segmento que não é o seu. E o outro pode registrar no segmento correto e você perdeu novamente. Porque o NPI, ele tem 45 categorias. Tem cliente que com uma categoria está protegido. Tem outros que são de 2, 3. E é por isso que você precisa dessa análise para saber exatamente onde cabe. Então, o registro é por exclusividade do nome e categoria. Muito interessante, né? É muito abrangente. A gente acha que é simples, né? E você já deve ter visto vários. Várias vezes. A pessoa chega e fala, mas o meu... Eu falo, então, mas olha aqui, o seu tá escrito comércio de bolsas e você presta consultoria de imagem, não tá protegido aqui.
E aí é uma grande frustração, porque você está perdendo. É como se, às vezes, para as pessoas, a empresa é um filho, aquele nome é importante. Lógico. Ela perde tudo. Você pensa hoje no quanto vale uma marca, Quanto vale uma marca. Uma Coca-Cola, um McDonald's, não tem valor, né, na verdade. Exatamente. E principalmente em Santos, que o comércio local é muito forte, você perde muito a sua estima social. Porque imagina que você tem uma loja estabelecida no Gonzaga. Do nada teve que mudar o nome. Por conta dessa questão. Já aconteceu numa loja de cosméticos que tem aqui no Gonzaga, inclusive. Você perdeu. O que o pessoal vai dizer? Ela perdeu porque não registrou. Não, o que ela fez de errado que ela perdeu a marca dela? Associa-se, então, né? você ainda perde também. Você gera desconfiança no mercado. Além de todo o prejuízo material que você tem. Doutora Merielle, a questão aí, pegando um gancho, a questão da banda também do Charlie Brown Jr., ali foi um descaso ou eles... que poderia ocorrer? Porque eles perderam também, né? Eles usaram um nome que não podia, era uma marca registrada, e a gente ainda tem a questão ali de ser uma marca de alto renome. Coca-Cola, por exemplo, é uma marca de alto renome. Eu não posso fazer uma barbearia Coca-Cola, diferente da Você de Bolsa. Por quê? Porque eles fazem um processo que é caríssimo no INPI para comprovar que aquela marca ela já é conhecida por si só, como Bombril, Coca-Cola, essas todas. E aí o que acontece? Ele se aproveitou daquilo e a justificativa dos advogados é justamente essa. É outro segmento. Eu tenho o personagem de desenho animado e eu tenho a banda. Que hoje não tá tão famoso assim, né, o desenho. Eu acho que a banda é mais famosa do que o próprio desenho, né? É que a gente fala de âmbito mundial, né? Quando você fala do desenho... Aqui no Brasil, obviamente, mas... Você pega... Foi a época, mas o Snoopy já tá ultrapassado. Já não tá mais na hype, né? Mas é um patrimônio, né? E aí eles fizeram a impugnação e eles perderam justamente por isso. Porque eles consideram um aproveitamento parasitário. Pra gente que é santista, não. Mas, invariavelmente, se a banda ainda continuasse fora do país, quem tá lá nos Estados Unidos vai ao vivo e falar, opa, Charlie Brown. Você faz uma associação e a gente entende que eu estou me aproveitando da imagem do maior para ganhar o meu dinheiro. Então, minimamente, ainda, porque seria possível, de repente, um acordo comercial de propriedade intelectual ali e você paga um direito de uso do nome. Era uma possibilidade também. Eu nem sei que pé ficou nisso, enfim, a gente só sabe pela mídia aí. Foi suspenso o registro, judicialmente. Então, não pode usar mais. A banda não pode usar, a não ser que daí era o segundo caminho que eu tava falando. Eles podem fazer uma composição. O Mundo 2 é um nome muito importante pra você. Eu te vendo 18 milhões, quer comprar? É uma possibilidade. E hoje isso acontece muito. Aconteceu com aquela, salvo engano, fadinha do skate, se eu não me engano. Sim. Porque ela ganhou o título no dia seguinte, mais de 20 pedidos de registro. Por quê? Uma criança, uma família simples que não tem a orientação. A pessoa faz o registro e depois vende pra ela. E o cara da Caneta Azul também fez isso. Quando deu boom, ele foi lá e registrou, né? Exatamente. Se você procurar essas coisas que estouram, Luva de Pedreiro, todos esses têm um registro. E às vezes não é feito nem pela pessoa, mas alguém muito esperto, porque a marca virou um comércio, faz e depois vende. Porque a pessoa não vai poder usar o próprio nome. É um aproveitamento, né? É um aproveitamento, mas infelizmente eles aproveitam uma brecha. Então tem pessoas que se enriquecem com isso. Sim, existe um mercado, existem empresas, e aí eu sempre falo para os meus clientes, toma muito cuidado com alguém que te liga e fala assim, olha, eu vi que a tua marca não tá registrada, se você não fizer comigo até 5 da tarde, eu vou registrar o do outro. Eu falo, primeiro, que esse profissional não é confiável, porque a Lu me contrata, eu ligo pro concorrente dela, já é alguma coisa estranha. Eu já recebi e-mail, assim. Eles fazem, eles vão lá, se é uma marca que eles veem que tem bastante tempo, que tem muito seguidor, eles registram. Quando sai o registro, eles entram com a notificação para aquela pessoa para vender mesmo. Nossa. Virou um mercado. Assim como o registro de site, de Instagram mesmo, né? Sim, virou um comércio, virou uma moeda. Mas, Merielle, voltando pro Charlie Brown Jr., que eu fico pegando, mas no stream está lá Charlie Brown, e aí, Instagram, Charlie Brown, não, Jr., eles continuam. Sim, mas aí daqui a um tempo a marca pode pedir para retirar. E aí vai do jurídico deles o quanto eles estão dispostos a comprar essa briga e o quanto isso influencia, né? Porque no escritório a gente tem um serviço que é monitoramento de marca. Às vezes, pra mim, eu olho e falo, nossa, tá usando o nome do meu cliente. Eu ligo pro cliente e falo, tem isso aqui, você quer notificar? Tem cliente que fala assim, eu quero. Tem cliente que fala, não, pra mim não me importa. Interfere. Vai muito porque, assim, a marca, ela é um direito também da personalidade. Se pra você usar a Irussa Advocacia lá no Acre te incomoda, você vai fazer. Mas você fala assim, eu sou bom aqui em Santos, não me interfere o do Acre. Tá tudo bem, é uma escolha sua. Entendi. Ele não pode cercear o seu direito. Entendi. Você tem o direito de defesa e cabe a você escolher se vai tomar a medida ou não. Entendi.
O teu trabalho é um trabalho muito preventivo, né? É um trabalho bastante preventivo e ele é um trabalho também pós-registro, que muita gente não pensa nisso. Eu já tenho a marca registrada. Mas você tem tempo de parar a tua empresa para fazer a pesquisa, saber se estão usando o teu nome? Ninguém faz. E às vezes o que acontece, alguém usa o teu nome, comete um crime, entra lá no Reclame Aqui ou chega, como já aconteceu com um cliente meu, uma citação da justiça. Olha, você tem que indenizar a fulaninha. Quando a pessoa olha, não fui eu, foi a outra empresa. Mas Por quê? até provar, né? Porque estavam usando, ela não sabe. Então, no escritório, a gente também oferece serviço para quem tem a marca registrada. Eu faço o monitoramento. Então, enquanto o cliente está registrando comigo, eu já tenho esse serviço, mas eu faço para quem também já tem registrado, porque a pessoa não tem tempo de olhar. Então, a gente faz esse acompanhamento preventivo para evitar que tenha um problema. Falando em prevenção, o que você pode dizer, quais seriam os cuidados principais que os empresários têm que ter na hora de contratar uma pessoa? Ou, depende do ramo de atividade, se é um varejo, se é prestação de serviço, ou não. Puxa, existe ali um checklist que a gente como empresário, tem que ter esse olhar, esse cuidado na hora de contratar alguém. A forma de, quando você contrata alguém, tem que ser claro. Jornada de trabalho, salário, qual função que ele vai exercer na empresa, tanto qualquer segmento, você tem que ser claro com a pessoa, né? Não é apenas contratar, começa aí amanhã e tal, tem que ser claro, aqui a empresa é assim, o segmento é esse, você vai fazer tal função, você vai ganhar tal salário, você vai trabalhar com essa jornada de trabalho aqui, enfim. Tem que ser bem claro. Porque se você não é claro, depois que você contrata, aí o bicho pega para ser mais claro, né? Que aí o funcionário começa a ficar desanimado. Aí, aquilo que eu falo, hoje está tendo muitos advogados predatórios. Então, não tem a questão da fraude do advogado falso. Sim. E também os predatórios, que são o quê? São escritórios de advocacia que começam a mandar o WhatsApp para os funcionários da sua empresa. Às vezes você tem uma trabalhista lá, ocorreu, ele atrela lá, vai, a Mundo 2 teve uma ação trabalhista. Eles conseguem ter acesso até os funcionários e começam a falar, entra aqui com a ação trabalhista, somos do escritório tal, e entra com a ação trabalhista que você tem assédio moral, tem hora extra, tem intervalo. Nossa, aconteceu isso comigo, eu trabalhei no Itaú, e há pouco tempo atrás, pouco tempo atrás. E eu acabei sendo desligada no dia seguinte. Eu recebi pelo menos 3 ligações de advogado. Olha, você não tem interesse? E eu tô falando, eu saí do Itaú em 2011. Só que eles vendem um produto que às vezes é mentira. A questão do assédio moral. Assédio moral é muito específico, não é toda empresa que tem um assédio moral. Né? É bem específico. E tem uns requisitos ali da questão do assédio moral. Me lembro que na época eu falei, gente, mas espera, foi ontem. Eu nem tinha, eu estava ainda meio... Como que eles tinham, né? Hoje a gente sabe que o acesso à informação, né? Eu trabalho com comunicação. Vazamento de dados, né? Mas vazamento de dados. Hoje já, tem programas que as pessoas aderem. Aí consegue pegar o número do telefone, o nome do empregado, o telefone, o nome dele, e o cara já manda um dossiê ali, é isso, e se você entrar com a ação, você vai ganhar. Às vezes nem vai ganhar. Só que é o quê? É predatório. O cara entra com um grande volume de ações trabalhistas, que 30% ele consegue ganhar de dinheiro, os outros 70% não importa, mas ele pega um grande volume para poder ganhar alguma coisa, bem dizer, entendeu? Às vezes a empresa fecha a cor. Doutor Renato. Doutor Renato, tem a questão dos vazamentos também, de ação trabalhista, não é? Com o nome da pessoa e do advogado. Que eles conseguem saber que aquela pessoa tem uma ação trabalhista e entra em contato para falar que ganhou, precisa dar um dinheiro. A fraude do advogado. E de usar o nome, né, dos advogados. No escritório, eu tive uns 7 clientes, eu tive que postar que você ganhou ação, deposita aqui determinado valor, e teve uma pessoa que acabou, infelizmente, fazendo. Porque eles falam, você tem uma ação com tal pessoa, aqui é da Irussa Advocacia, né? Eles trazem tanta informação. Eles fazem tudo perfeito, não tem como a pessoa desconfiar. Consegue em 1 minuto
fazer a pessoa pagar 5 mil reais. Pra gente, a pessoa demora, né? Demora, quer pagar parcelado e tal, tudo, né? Olha o desabafo. Agora o cara, em 1 minuto, o cara vai lá eles têm uma... Eu tenho uma dúvida. A gente... Bom... Brincadeiras à parte. Não, mas não deixa de ser verdade, porque eles têm uma lábia, um poder de convencer, não sei de se persuasão fazem muito grande. Eles vão na emoção porque o processo é demorado. O cliente descobre com 5 mil eu resolvo, ele paga. Ele nem tem, mas ele tira de onde não tem pra de repente pagar. a ação é de 100 mil, 50 mil. Teve um caso, o cara me ligou e falou assim, pô, doutor Renato, pediram aqui dinheiro e tal, não sei o quê. Falei, tá, mas tu não tem ação? Não tem ação, mas o cara falou que eu tinha ganhado uma ação, não sei do quê. Falei, pô, meu amigo, tu não tem ação? E ainda tu foi lá e pagou 2 mil reais pro cara? Meu Deus. Então é bom as pessoas ficarem bem atentas a esses detalhes também, né? Também são pessoas que parece que o fraudador lá, ele sabe persuadir a pessoa. E a pessoa tão fica bem que a pessoa nem tem pessoa, ação e acha nem que tem ganhou. Ação, não pensa e acaba ganhando. A coisa do querer ter vantagem em tudo, né? Também, que acontece às vezes, infelizmente. Bom, a Mundo 2 trabalha com comunicação e a gente tem um apelo muito grande com essa questão toda da LGPD hoje, né? Nós atendemos hoje muitos clientes e esse acesso que eu recebo todos os dias, pedidos de amigos, pessoas próximas, clientes. Ai, Lu, consulta para mim, no nome de quem tá essa linha? Gente, não existe, né? Eu tive uma amiga que ficou realmente brava comigo, porque ela falou, eu preciso achar um cliente e tal, me consulta para mim o número dele agora. Eu falei, cara, desculpa. Você tem que ter cuidado, né? Muito. Uma responsabilidade aí civil e criminal em cima disso. Civil e criminal. E a gente detém hoje, né? Esse número de celular hoje, a gente que atende algumas pessoas expostas, né? Você tem o telefone do fulano? Tenho. Não, pera, né? Hoje, olhando para a empresa, né? Como que a gente blinda os funcionários? E aí depende muito do ramo de atividade, né? Mas como existe algum termo que um funcionário pode assinar de responsabilidade para vazamento de informação? Por isso que eu falo que quando na contratação, a empresa já tem que ter um checklist. Contrato de experiência, contrato de LGPD, contrato, regras, manual de procedimentos, regras da empresa, porque é no ato da admissão que você tem que empregar, sua empresa está redonda para isso, para você ser o quê? Ter o maior respaldo possível, né? Porque assim, é uma relação que o empregado ele trabalha para você e você tem que pagar o salário para ele, né? Então, você tem todo esse mecanismo antes de você contratar, você tem que ter, então, por isso que eu falo que tem que ter uma assessoria para você ter todos esses contratos e no ato da admissão você fazer o empregado assinar para você ter um respaldo jurídico na frente se eventualmente ocorrer algo, como uma informação, vazamento, para você se eximir de qualquer responsabilidade, entendeu? Legal. Foi claro? Super claro, mais do que isso, impossível. Vamos trazer leveza para o nosso papo? Esses dois advogados aqui, vocês pesam clima, gente, que isso, dá até medo, mas né? Necessário, né? Super. Mas eu quero falar da você de bolsa. Qual que é o diferencial? Eu sei. Mas eu quero que você conte para os nossos espectadores, para a nossa audiência. Nossos podcasters. Os nossos podcasters. O que transforma hoje a você de bolsa? Tira ela da qualificação ali de uma loja para uma boutique, porque de fato é. O que você traz? O que a Você de Bolsa traz como um diferencial hoje para nós? A Você de Bolsa trabalha com moda feminina. Tem muitas lojas de moda feminina. Eu acho que é o que mais tem, né? Mas o que diferencia primeiro assim, conexão com as minhas clientes, né? Eu gosto de estar muito conectada com elas. Eu não gosto de fazer simplesmente uma venda. Eu gosto mesmo de conectar, de saber a necessidade, de poder estar ali para ajudar em qualquer momento que ela precisar. E para fazer isso eu preciso conhecer ela. Então, quando o meu primeiro atendimento, quando a pessoa vai à loja, eu já estudo, eu já vejo mais ou menos o gosto daquela pessoa, o formato do corpo,
né? Então, tudo isso eu tenho. A cliente não sabe, mas eu anoto tudo, né? Os meus contatos no WhatsApp são todos salvos com o tamanho da cliente. Olha que legal! Com o tamanho, né? Para saber ali quando chega alguma peça dentro do estilo dela, né? E numeração, aí eu passo diretamente para ela. E a loja também faz muitos eventos, né, para trazer esse público. A gente sabe que é muito difícil hoje o mercado. Muitas lojas têm fechado, lojas que não são de grandes marcas. Até grandes marcas têm fechado lojas físicas também, né? Porque é um desafio trazer o público para a loja física. Né? Então, a concorrência com a internet é muito grande, né? Com essas plataformas. Em questão de facilidade também, né, de estar procurando, de ter várias opções, né, facilidade de acesso, de entrega, hoje eles entregam muito rápido, mas fica assim, tem aquele outro público que não se adaptou ainda, não se adapta com a internet, principalmente roupa. Esse público sou eu. Aliás, eu não gosto de fazer supermercado. Eu não gosto. Para mim, a pandemia realmente foi muito complicada, porque depender sem pegar no produto. Roupa é uma coisa que a gente vê tecido. Que vestir tem que sentir. Tecido tem que sentir, ver caimento. Cada mulher tem um formato de corpo diferente. Então, tem que se conhecer muito para você conseguir comprar pela internet e conhecer onde você está comprando também. Então, isso que eu acho que é um diferencial, que assim, a cliente que vai à loja, a gente vende pelo Instagram. Né, pelo WhatsApp, mas quando a pessoa vai à loja, ela já tem aquela confiança, ela já viu como são os produtos, ela precisa ir na loja para ver como é que é o produto, para sentir o tecido. Então, isso também gera uma confiança para ela comprar depois de mim pela internet, pelo Instagram. Sim. Né? Porque ela já sabe como é que é, e ela vai me chamar e eu já conheço ela. Eu acho que hoje então, você isso facilita bastante. Uma palavrinha que está muito na moda, mas eu acho que a Você de Bolsa traz muito isso, que é a curadoria, né? A curadoria, exatamente. A gente tem um cuidado para não ter, assim, a gente fala as roupas baciadas, né? Então, a gente ter peças exclusivas. É muito focado também no corporativo. Por quê? Porque eu, Ana, estou muito inserida dentro desse cenário, né, do corporativo, nicho, de networking. Né? Eu frequento muitos grupos de mulheres, networking feminino. Então, a gente sabe que a importância da imagem é essencial, né? É um posicionamento. A gente fala que não é só um look. Né? É posicionamento, é como você se comporta, como você chega nos lugares. Sim. E como você permanece. Né? A gente, lógico, busca, né, a parte profissional é muito importante, todo o know-how que a gente carrega, uma reunião bem estruturada, mas fato é, a nossa imagem chega primeiro. Como o nosso sorriso, né, uma bolsa. Eu me lembro que eu trabalhei na Claro, né, e eu comecei a atender grandes contas. E eu sempre tive o sonho de comprar uma bolsa caríssima. Acho que eu nem posso citar nomes aqui. Será, doutora? Vai Não, vai uma bolsa caríssima. Uma bolsa caríssima, né? E eu me lembro que eu falei, quando eu for promovida para começar a atender grandes empresas mesmo, eu vou me dar esse presente. E fui eu, né, com a minha bolsa, na minha primeira... Juro para vocês, a cliente ficava assim, ó. Olhava para a bolsa. Então, e eu aqui, ó, carregando chiquérrima, né? Mal sabia ela que eu parcelei em 29 vezes. Ela precisava fechar para você. Mas eu percebi que ali teve e não, talvez naquele caso sim, era marca, mas um posicionamento é diferenciado. É diferente. A cliente já te olha diferente, você já cresce, você já toma o seu lugar, né? Você já toma ali, você já tem uma presença. Já sai na frente. Né? E não é apenas um acessório também, né? Sim, e uma bolsa, uma presença, uma vestimenta bem asseada. E não precisa ser necessariamente um produto de marca, mas é um produto que é de qualidade, que é condizente com o que você quer passar, já te abre porta. Eu, por exemplo, tô de olho nesse blazer. Tá vendo? Tem lá no Você de Bolsa? Na Você de Bolsa? Tem. Se não tiver, a gente providencia. Se não tiver, faz ter. Vai ter pra você. Lindíssimo. Mas assim, a bolsa, tanto como o look, eu acho que ele traz assim a presença. E aí, quando a cliente te olha, ela já vê assim, nossa,
aquilo ali já passa uma organização. Sim. Cuidado. Né? Um cuidado, um profissionalismo. Sim. Então, a pessoa olha, já tem credibilidade do produto que você vai vender. Claro que se você tá maravilhosa, linda, e vai abrir a boca, não sabe vender o seu produto, não vai adiantar nada. Vai causar a primeira boa impressão, mas depois só a primeira, né? Só a primeira, né? E a primeira impressão é os 7 segundos, né? Os primeiros 7 segundos, né? Para causar aquela primeira impressão. Então, dali já abre portas, né? Que legal. Já é difícil, já é diferente quando você chega, você tem um produto bom, mas você chega todo... Né, toda suada, descabelada, com esmalte descascado, com a bolsa descascada. Se cuida assim dela, vai cuidar como das minhas Mesmo coisas, que você né? tenha um produto bom, até você ganhar um tempo, convencer ali, você vai perder muito mais tempo. Exatamente. Sim. Né? E pro network, mesma coisa. Você chega em qualquer lugar bem vestido, você não conhece ninguém. As pessoas já olham para você rindo. Eu não sei quem é, mas deveria. Mas eu vou falar com ela, eu gostei. Não é mais uma no rolê. Exatamente. A gente pensa que é algo fútil, mas não é. Lógico, é interessante, é estratégico, né? Hoje a gente vive um mercado muito visual, né? Das blogueiras, dos influencers, então... Das redes sociais. Das redes sociais. E tem muita informação. Né? Então, hoje em dia, as pessoas sabem o que é se vestir bem, sabem o que é um bom produto. Sabe o que é uma boa bolsa, sabe o que é uma pessoa que se cuida. Sabe o que é uma bolsa falsificada, que você acha que você está arrasando, tá passando vergonha. É melhor usar uma bolsa inspiração do que uma falsificada. Algo parecido, mas não falsificado. Aí ali já dá uma... Uma vez eu cometi esse erro de comprar uma bolsa falsificada. Mas teve uma época... Teve uma época que era comum. Que era bem comum, mas né? é feio, né, gente? É muito feio. É crime, né, gente? Já começa por aí. Né? Não que eu queira pesar o clima. Porque e isso mostra até uma questão de, dependendo do ambiente que você está, uma questão de caráter. Porque você podia estar com uma boa bolsa do comércio local da sua cidade. Exatamente. Você gastou o mesmo valor numa falsificação. E você chega num ambiente onde as pessoas conhecem o produto e fala, nossa, não quero conviver com esse tipo de pessoa. Porque você já quebra a credibilidade, né? Então, é melhor você ter um produto original, de boa qualidade, que vai passar uma boa impressão, do que forçar uma situação. Porque no ambiente onde as pessoas conhecem, daquilo não vai só bem. Mary, e você enxerga hoje, falando em falsificação, em ter tudo, né, dentro aí de uma regularidade, é importante hoje a empresa demonstrar que a sua marca é registrada, de que forma que ela demonstra, como que isso traz seriedade para o negócio dela? É fundamental, e dependendo do nicho, ela tem privilégios com isso. Primeiro, que agrega um valor. A gente teve, em uma das reuniões do BNI, o Gustavo Sutti, que ele falou isso, né? E isso eleva muito a percepção de valor da sua marca, porque já mostra para o mercado que você teve esta preocupação de garantir aquilo. Invariavelmente, o valor da sua empresa melhora. E pensando em pequenos e médios, se você tem, por exemplo, marketplace, você ganha uma loja oficial por ter o registro de marca. Olha que legal. Por isso, inclusive, que a gente aumentou muito o número de pedidos nos últimos 3 anos. Porque eles falam, você tem um registro de marca, você aparece primeiro que o outro. Então, você ganha de fato. Além de toda a proteção legal e todas essas coisas burocráticas, você tem um lugar de destaque no mercado. E dependendo da forma com que você consolida essa marca ao longo dos anos, quando você vende, você aumenta o valor do contrato porque você vende o registro. E aí vem aquela pergunta, né, que acho que é a primeira que chega em muitos casos, né? É caro? Aí você acabou de mostrar que não é um custo, é um investimento. É um investimento, né? Até porque assim, você vai pagar o registro uma vez, ele vai ter a validade de 10 anos. Olha Dilui isso por 120, gente. E é muito mais caro, porque eu sempre falo, né? Eu converso bastante com quem tá começando, e a pessoa fala pra mim, mas eu já tô gastando muita coisa com espaço, com marketing. Eu falo, eu entendo. Mas e se você parcelar e diluir esse custo nisso agora, do que passar 3 anos você investir tudo isso e me procurar porque você perdeu? Então, é uma prevenção. E eu acho que a gente caminha muito hoje no caminho da prevenção. Há 10 anos atrás não fazia tanta diferença. Não se falava tanto em registro de marca porque era para as grandes empresas. Mas hoje, com todas as pessoas expostas na internet, como você falou, daqui a pouco não tem mais nome, é fundamental. Porque senão você constrói todo um trabalho e perde. E um outro ponto também que a pessoa precisa ter em mente é que se você tem a intenção de expandir o seu negócio, você quer franquear, abrir outros lugares, você precisa também do registro.
Para o contrato de franquia, você precisa ter a marca registrada. E tem segmentos, como o da estética, por exemplo, que a única coisa que o NPI faz é o registro da marca. Mas você pode ter o registro do seu protocolo de forma exclusiva. Legal, né? A gente faz todo o processo, porque o atendimento é único. E aí você protege isso. Você cria um método, como as clínicas de depilação a laser, por exemplo, que tem algumas franqueadas. O que eu faço? Lu, eu tenho esse método, quer aplicar? Me paga o treinamento, paga para usar a minha marca e todas as vezes que você aplicar, você me paga royalties. Então, de um registro de marca, eu crio um ativo. E essa pessoa, daqui a 10 anos, quando se aposentar, continua com a marca dela girando e gerando, de fato, uma renda. Eu adoro os advogados. É muito interessante, É muito né? legal. E eu procurei a Merielle justamente por conta de uma situação que eu passei. Um grupo de network feminino que eu tenho, né? Que se chama Ela Conecta. Que é um evento de moda, conexão e informação. Então, assim, é meio que já... eu tenho um protocolo, alguma coisa, né? Sobre... E esse nome é incrível também. É muito legal, né? Muito legal. E assim, foram algumas pessoas, algumas amigas que me deram essa... Olha, Ana, você sempre faz eventos. E aí o meu evento começou a tomar um formato. E aí elas falaram, você precisa dar um nome para o seu evento. Então, na emoção ali a gente deu o nome, só que eu não registrei. Puxa vida. E que nem eu falei, tem vários grupos assim, né? De network femininos excelentes, né? Mas eu me deparei de chegar num evento que tinha um nome... E quando eu cheguei lá, elas estavam fazendo a transição desse nome para um outro, que era o Elas Conectam. Assim, não era Ela Conecta. Só que, para você ver a confusão que deu, um monte de gente, num momento, veio conversar comigo, perguntar se a gente estava fazendo alguma parceria. E eu falava, olha, isso vai dar confusão. E o problema é muito mais amplo, porque... vincular, que tomara que seja, né, um grupo bacana e tudo mais, mas e se não for? E se lá dentro tiverem pessoas com uma conduta, vincula isso ao teu nome, né? Se segue outro protocolo. Se segue outro protocolo. A gente está dentro de um protocolo. O DNI é igual no mundo inteiro, justamente por isso. É uma metodologia lá, o Rzinho. Você perguntou como? Aquele R só pode ser usado por quem registra. Olha só. É muito legal. E aí eu falei assim, olha, Miri, aconteceu, né, tal situação e tal. E aí ela me passou, a gente até tá verificando. Mas eu tomei um choque, assim. E aí veio a realidade. E aí algumas pessoas me perguntou, mas é registrado? Aí eu nunca passou pela minha cabeça de registrar. E antigamente a gente tinha tempo. Hoje, com essa coisa do boom, do viralizar, você não... Por exemplo, Ela Conecta. Do dia para noite você vira... E aí? Se você já tem outro... Antigamente você não tinha esse apelo, essa rapidez na informação. E era tudo muito offline, era tudo muito local. Era óbvio que o outro não era esse. Agora e aí você vê um trabalho todo que você, né, passou ali construindo... ver, tipo, uma outra pessoa, de repente, pegando os créditos. Exatamente. Muitas pessoas ali sabiam que eu já tinha o Ela Conecta, que na época eu estava na 8ª edição do Ela Conecta. Mas muitas pessoas estavam indo naquele pela primeira vez. Exatamente. Então, elas iam ter como referência de Ela Conecta aquele. E, de repente, iam achar que quem pegou o nome fui eu, Sim, sabe? Exatamente. Então, era uma situação bem desconfortável É um trabalho que eu passei. de fato preventivo. Não é, doutor Irussa? É igual ao seu. Sim, tem que ser preventivo, tem que né? ser preventivo. Corretivo também, mas preventivo principalmente, né? Óbvio que se não ter a prevenção, chegar a uma Aí ação... tem que ser o contencioso, a gente resolve, né? Aí é o também. contencioso, é um nome bonito. É bonito. Adoro esse nome. É isso aí, é na hora da briga. Você perguntou como era a treta, menina. A treta, agora ficou É claro. na hora do choque, na briga, é litigioso. E vocês dois devem ter muitos cases, né? Tá com tempo? Pode contar alguns. Tem diversos. Vai, primeiro a doutora Merielle, que eu acho que já tem algo em mente. Você levou um case pra gente uma vez de alguma marca que perdeu... João Andante? Não vou lembrar. Mas é interessante. Esse é um que eu gosto bastante. Todo mundo ri, mas depois você começa a pensar, porque as pessoas acham que é besteira. É só o Ela Conecta com Elas Conectam. Mas a pessoa que foi no evento se confundiu. Sim. E aí a gente tem uma marca, essa eu posso falar, porque é um case famoso aí da internet. A gente tem o Johnny Walker. E uma cachaçaria de Minas criou o João Andante. Talvez. E não foi uma questão de uso abusivo. Ele achou legal, vou fazer graça.
alguns colegas são assim, falou, eu vou fazer uma graça aqui, fazer uma homenagem, o que a gente chama de paródia. Ok, parecia ok. Só que a marca Johnnie Walker, por ser uma grande marca, tem um jurídico que faz o trabalho de monitoramento de marca e falou, opa, todo mundo acha engraçadinho por conta da minha, você tá ganhando dinheiro, não vou tirar a sua marca. E perdeu. E aí você pode dizer, não, mas gente, mas é óbvio que João Andante não é Johnnie Walker. Sim, o nome não bate. Só que o objetivo da proteção do registro de marca é garantir a exclusividade e a segurança. Porque, de repente, uma pessoa pode achar que é uma segunda linha aqui. A Johnnie Walker não precisa ganhar dinheiro com o João Andante de Minas Gerais, né? Exatamente. Não é pela grana. Mas, e as pessoas vinculam, né, o João Andante com o Johnnie Walker. Quando eu vejo este nome que remete àquilo, eu vou comprar para experimentar. Ele está, sim, fazendo um aproveitamento parasitário. Por conta da marca famosa, ele ganhou dinheiro. Isso também é proibido. Olha só. Olha... Seu case, engraçadinho. Não, engraçado assim, porque há empresários que querem ter o risco de contratar sem registro. Né? Em Santos não acontece. E o que acontece? Você até pode fazer, só que você não pode fazer prova contra si. E foi engraçado assim porque ele passou uma situação, chegou a ação trabalhista, tal, a pessoa estava pedindo um vínculo de 1 ano, tal. E ele chegou e falou, não, ele não tem nenhuma prova, tal, tudo. Aí eu entrei no processo, fui ver, aí tem conversa no WhatsApp, ele falou, não, você tem que chegar a tal horário, tem que sair a tal horário, tem que não sei o quê. E várias conversas no WhatsApp e os Pix, religiosamente, pagamento do dia 5 e dia 20, que era o adiantamento. Aí eu falei, meu amigo, a forma que a pessoa tem de prova vai ser ruim. Não, mas eu quero que vá para frente, que não quero... Não, tudo bem, beleza. Fizemos lá a defesa, a juíza se atentou e fez o primeiro questionamento para ele. Sentou lá na frente do juiz e a juíza perguntou, meu amigo, como você está negando aqui um fato, se você... E esses depósitos aqui, todo dia 5, dia 20, religiosamente, durante 12 meses. Aí ele começou a gaguejar. Aí depois... Conversei com ele e a gente acabou fazendo um acordo que era a melhor solução naquele momento. Sim. Porque ele não tinha como fazer prova ao contrário, ele ia perder o processo e o passivo ia ser bem maior. Mas, por isso que eu falo, a pessoa tem que ter alguém para prestar uma assessoria. Sim. Sim. Você pode contratar sem registro? Pode, mas tem mecanismos para você se respaldar, entendeu? E o que os advogados ouvem, me tira só uma dúvida. Uma perguntinha. E aí não acaba mais a pergunta. Não acaba nunca mais, não. E aí é uma sacanagem, né? Porque quantos anos você estudou? Estuda até hoje. Estudo até hoje. Eu, a doutora Meliere, todos nós estudando. A Ana Paula, né? É diário. Tem os 5 anos da faculdade, tem a pós e os cursos que você faz de atualização. Fora a experiência do dia a dia, que é o que te molda. Porque já estou 20 anos na advocacia. 20 anos na advocacia, né? Já passei vários perrengues. Já peguei a época de processo físico, né? Que você tinha que ir lá no balcão. Ia na máquina de escrever. Né? Na máquina de escrever ainda, tal. Eu sou dessa época. A audiência era totalmente... Era outro mundo. Aí veio a digitalização, os processos eletrônicos. Tanto que você vai no fórum, hoje o fórum é vazio. A não ser o trabalhista, né? O trabalhista sempre é cheio quando tem audiência, né? Mas hoje você não precisa mais ir no balcão, né? Eu me recordo de ir para São Paulo, às vezes no tribunal, tal, tudo. Você pegar a fila para ir no elevador, né, meu amigo? Olha só. Chegou a pegar essa época também, né? Peguei. Tenho 17 anos também, não estou muito distante. E os fóruns trabalhistas de São Paulo era uma fila que tinha número ímpar, número par, para você subir no elevador e para você retirar o processo no balcão era uma fila imensa. E era de carrinho, né? Era de mala, tinha que pegar a mala. De mala para voltar com recurso. Não, tinha carrinhos de processo também, dependendo que eu fiz estágio e também advoguei para empresa. Então eu pegava pilhas de processo, tinha que levar, que isso é a publicação, e tu tinha que se manifestar, eu tinha que pegar os processos físicos. Hoje está mais dinâmico, porque hoje é tudo digitalizado. Hoje o processo é eletrônico, é bem melhor. Que legal. Gente, 1 hora passa muito rápido. Foi um bate-papo muito gostoso. A gente está chegando no finalzinho do nosso podcast. Eu quero dar a vocês 3 a palavra. Onde a gente encontra vocês? Qual a rede social? Algum recado importante que vocês queiram dar? Meire?
Bom, primeiro deixar o convite para a nossa apresentação especial, que vai ser no dia 3, onde eu vou falar um pouquinho mais das curiosidades das marcas, onde as pessoas acham que não é importante, e é uma questão de propriedade intelectual, e principalmente como isso para o empresário vira um ativo. Como um simples registro de marca pode, de fato, deixar um legado para os seus filhos e uma nova fonte de renda. Para me encontrar no Instagram, merielle_i.ribeiro. E por que é misturado o profissional com o pessoal? Para mostrar que o direito ele pode, sim, ser parte do seu dia a dia de forma clara e sem juridiquês. Muito bacana. Profissional excepcional. A gente adora lá no BNI. Ana? Eu quero convidar todos também para assistir a minha palestra, que vai ser no dia 3, na Associação dos Engenheiros. Vou estar falando sobre, não é apenas um look, é posicionamento, né? Uma moda com propósito, um consumo com propósito. A minha loja, Você de Bolsa, está localizada no Shopping The Blue, Senador Feijó 686, piso térreo. O Instagram é @Você de Bolsa e também tem o @ElaConecta. Então, todas empreendedoras estão convidadas a participar desse evento que é promovido na loja. Já temos uma nova data do Ela Conecta? Por enquanto, não. Mas fica de olho nas redes aí que a gente já está providenciando. Bacana. Renata? Também gostaria de fazer um convite dia 3 de junho também, minha apresentação de 5 minutos no BNI Indicium, né? Junto com a Merielle e com a Ana Paula. Bem, eu vou falar um fato mais específico que entra em vigor esse mês de maio, que é a NR1, que visa falar sobre a saúde mental dos colaboradores, né? A exigência é muito importante para os empresários. Então, eu faço esse convite também, que vai ser lá na Associação dos Engenheiros de Santos, dia 3 de junho. Se você estiver interessado, vai lá tomar um café conosco, às 7 horas da manhã, é bem... É tarde, 7 horas da manhã é tarde, não tem problema nenhum, né? Enfim. E mas pra gente acordar toda semana de 5 às 5:30 da manhã, porque vale muito a pena. Não, né? vale muito a pena. Pô, ver pessoas maravilhosas como a Merielle, a Lu, a Ana Paula e outros também, entendeu? Principalmente a Ana Paula, entendeu? Enfim, faça esse convite, vá lá tomar um café conosco, vai conhecer a doutora Merielle com o seu conhecimento, vai ser uma palestra muito importante, a Ana Paula também. Eu também. E a Lu também vai estar lá presidindo também, apresentando. E agradecer a Lu e o BNI por essa oportunidade da gente estar aqui falando sobre isso. E se quiser seguir aqui o Irussa Advocacia, é @irussa.advocacia, é isso? Eu não sou muito chegado na rede social, mas é isso aí. Se você não tem o que fazer, vai lá, segue. Não tem tá muitos tudo Irussas Advocacias. Não, põe lá Irussa, aparece alguma coisa. E se você vê um Irussa, é familiar, viu? É familiar. Gente, muito bacana mais uma vez. Foi muito legal esse papo. A gente pôde conhecer várias curiosidades aí do negócio de cada um. A gente quer agradecer pela presença de todos. Fica aqui novamente o convite, dia 3 de junho, a apresentação desses 3 feras aqui. Se você tiver interesse, procure a gente, procure o BNI Indicium, @BNI Indicium, né? Que é o nosso grupo, todas as quartas-feiras. Muito obrigada pela presença virtual de todos e pela presença física de vocês. Até o próximo podcast. Valeu, obrigado.